Olá pessoas, tudo supimpa? Então, no vídeo de hoje a gente vai de fato implementar a Rock no Python. A gente viu na aula passada como a gente poderia montar ela manualmente e a gente vai implementar ela agora no Python. Certo, então para a gente montar aqui o processo que a gente viu de Rock no Python, eu já fiz a importação aqui no Pandas, no Colab, das bibliotecas que a gente vai usar, no caso o Pandas, o NumPy, o scikit-learn Metrics, que depois a gente vai ver como que o scikit-learn pode fornecer esses dados de Rock e OC para a gente vai implementar nós mesmos aqui, e depois a gente vai comparar com as funções prontas do scikit-learn. E também a biblioteca do Matplotlib, para a gente fazer os plots justamente da nossa curva. Então aqui eu só estou importando o caminho de onde esse CSV está salvo, eu salvei basicamente apenas esses dados aqui, eu peguei e salvei eles no CSV, a gente carregar eles. E aqui eu estou carregando eles em uma variável chamada dados, um data frame chamado dados. Então agora basicamente a gente vai começar a codificar. Então para isso vamos criar aqui uma função chamada rock, def rock. Para ela eu vou passar o quê? Eu vou passar os valores, no caso esses dados daqui, ó, esses valores, e passar uma lista de rótulos para a gente conseguir fazer justamente essa classificação, montar essa tabela aqui e calcular cada um dos parâmetros. Então, inicialmente vou passar a lista chamada valores e rótulos. Certo, então criada a nossa função, eu vou criar aqui dentro um data frame auxiliar, que vai servir para a gente conseguir de uma forma mais intuitiva extrair as informações que a gente precisa para calcular essas métricas. Então df_aux vai ser igual a pd.dataframe. E aqui eu vou usar o NumPy, p.array, que eu vou colocar os valores e os rótulos aqui. Só que eu vou usar o NumPy então para fazer a transposição dessa nossa lista. Eu vou dizer que as colunas, as columns, são exatamente valor e rótulo. E depois disso eu vou pegar esse nosso data frame auxiliar e vou ordenar os valores. Nesse caso eles já estão ordenados, mas eu vou ordenar eles só para garantir que eles estejam ordenados. Vamos usar a função sort values. E aqui dentro eu vou passar por qual coluna que eu quero que seja ordenado. Então eu quero ordenar pela coluna valores. E eu vou passar um place to, só para dizer que o resultado dessa ordenação eu quero que esteja salvo dentro da própria variável df_aux. Isso aqui ele vai gerar uma bagunça nos índices, porque ele vai ordenar, mas os índices vão estar bagunçados. Então eu vou resetar os índices. Então, usando df_aux .reset index. Aqui dentro vai dizer que ele vai salvar na própria data frame, vou colocar em place igual a true. Certo, então para a gente tentar entender o que aconteceu aqui, vou fazer o seguinte, eu vou comentar cada uma dessas linhas e vamos tentar analisar passo a passo o que foi acontecendo. Então para isso eu vou chamar a nossa função aqui, ó, rock, vou chamar ela aqui embaixo, e em valores eu vou passar o nosso data frame dados, na posição dados, e o mesmo data frame na posição de rótulos. Até sugeriu aqui já para mim. E aqui dentro eu vou fazer um print justamente nessa primeira parte daqui, ó, que é a nossa conversão para array. Então basicamente eu estou pegando, criando uma lista dos valores com os rótulos e convertendo isso para um array. E como é que isso aqui aconteceu? Então aqui eu tenho os valores, aqui eu tenho os rótulos para cada um dos valores, mas perceba que ele ficou, não naquela forma da tabela que a gente tinha, ele ficou com várias colunas aqui, ao invés de ficar com apenas aquelas duas colunas que tem os dados e os rótulos. Então para isso a gente vai fazer transposta, então a gente vai colocar um ponto T aqui. A gente vai transpor, a gente já tem o formato que a gente queria. E a partir disso a gente consegue criar o nosso data frame, né?
a gente passou aqui os dados, no formato que a gente quer de linha e coluna. A gente falou que a primeira coluna vai ter um nome valor e a segunda coluna vai ter um nome rótulo. E agora nessa segunda parte aqui, a gente vai ordenar os dados e depois a gente vai estar reorganizando os índices. Nesse caso aqui, os índices não ficavam bagunçados porque os dados já estavam ordenados. Mas caso os dados não estivessem ordenados, ele ia ordenar a partir de valor e ia ficar bagunçado as posições. Então o resetIndex serve para isso. Certo? Então agora aqui eu vou iniciar uma lista que eu vou chamar ela. Eu vou salvar essa lista em cada ponto qual foi a porcentagem de verdadeiro positivo que teve, e uma outra lista para salvar em cada ponto qual foi a porcentagem de falso positivo que teve. Eu vou chamar ela de VP underline percent. Começa vazia. E aqui embaixo, FP underline percent. Começa vazio. E agora eu vou criar uma outra lista para servir como os thresholds, os nossos lineares que vão varrer essa nossa sequência de dados. Então eu só vou criar uma variável chamada threshold. Que vai ser basicamente a nossa coluna do df aux na coluna valor convertida para uma lista. Só que agora ainda vai faltar a gente colocar aquela parte antes do nosso primeiro valor e a parte depois do nosso último valor, que seria o nosso índice inferior e superior. Então, vou copiar aqui, colar aqui embaixo. Vou fazer o seguinte: eu vou abrir aqui uma nova lista. Eu vou falar que a primeira posição dessa nova lista vai ser o menor valor dessa minha lista de thresholds. Vou pegar o menor valor então e vai subtrair 1. Ou seja, assim eu garanto que vai ter a primeira posição que vai ser menor do que todos os valores. Eu vou concatenar essa lista aqui, que vai ser uma lista unitária. Então deixa eu colocar aqui os colchetes para dizer que é uma lista de um valor só. Vou concatenar essa lista com os nossos thresholds e concatenar com a próxima lista unitária. Deixa eu só tirar aqui, senão vai dar ruim se eu colocar esses. Fiz uma lista de listas, eu não quero isso. Uma lista unitária mais uma lista de thresholds, mais o maior valor da nossa lista de thresholds, mais um. Então assim, a gente garante que vai ter um valor que vai ser maior que todos os valores. Dessa forma assim, a gente criou toda aquela nossa lista de thresholds para varrer os nossos dados. Então agora, para varrer os dados, a gente vai precisar de um for. O que vamos fazer? Um for que ele vai ter um valor que vai ser capturado nessa lista de thresholds, ou seja, a cada threshold ele vai estar varrendo esses dados. E aqui dentro, agora, basicamente, eu vou calcular a quantidade de VP, FP, VN e FN que a gente vai ter. Então, o verdadeiro positivo vai ser igual ao nosso df aux Então, acho que o verdadeiro positivo é onde o nosso valor é maior do que o valor atual do nosso threshold, ou seja, ele está à direita, e o rótulo dele é igual a 1, ou seja, ele realmente é positivo. Então, aqui dentro estou fazendo esse filtro, né? Ou seja, está à direita do threshold e tem rótulo 1. E depois de fazer esse filtro, eu estou pegando o shape na posição 0, ou seja, a quantidade de linhas que ele retornou depois desse filtro. Ou seja, a quantidade de dados que satisfazem essas condições de ser maior do que o valor e de ter o rótulo 1. Agora, de forma análoga, vou fazer para FP. Então, note que o FP, eu estou pegando aqui tudo também que está à direita do nosso limiar, ou seja, é maior do que o valor atual, ou seja, ele foi classificado como positivo, porém, o rótulo dele era 0, ou seja, ele é um falso positivo. Estou pegando essa quantidade daí. Agora vamos fazer isso para verdadeiro negativo. Então, para verdadeiro negativo, eu estou pegando aqui tudo que está à esquerda do valor, ou seja, é menor do que o valor em si, e o rótulo dele é 0, ou seja, ele realmente é negativo, foi classificado como negativo e era.
E estou pegando novamente a quantidade de linhas que a gente conseguiu extrair desse filtro. E para finalizar, o último parâmetro que a gente precisa calcular aqui seria o falso negativo. Ou seja, ele foi classificado como negativo, ele estava à esquerda do nosso limiar, porém o rótulo dele era positivo. Tendo agora esses 4 parâmetros, a gente pode calcular as porcentagens em cada um desses pontos, em cada limiar. Então, no caso, eu vou ter aqui a nossa lista de FP, %, e eu vou colocar na última posição dela, ou seja, eu vou adicionar mais um valor a ela. E qual valor vai ser? Vai ser justamente aquela porcentagem, que é FP dividido por FP mais VN. Não posso esquecer aqui dos parênteses para o cálculo ficar certinho. E aqui embaixo eu vou copiar, vou colar, só vou ajustar para ser o nosso VP. Então, vou adicionar mais um valor nessa lista de verdadeiros positivos. Aqui vai ser verdadeiro positivo, aqui verdadeiro positivo, e aqui vai ser falso negativo. Então, o que a gente fez aqui foi apenas traduzir o que a gente tinha feito passo a passo naquela planilha. Então, basicamente, ele vai estar varrendo todos os dados, vai calcular todos esses valores, vai salvar nessas listas, e agora a gente precisa retornar isso para o nosso usuário. Então, vou criar uma função, vou criar um return aqui, depois dele ter feito o nosso for. Return. Eu vou passar aqui numa tupla a quantidade de falso e positivo e a quantidade de verdadeiro positivo, as porcentagens em cada ponto. Show, então executando a gente teve o seguinte resultado aqui, ele já botou para a gente aqui os valores em cada ponto.